Bom, então vamos lá, continuando brincar e a realidade, né? Ah, hoje a gente está aqui, creio que é o capítulo 6 ainda. Para mim, aparece página 114 do PDF. Enfim, vamos ver. Ah, vocês estão conseguindo ver a tela aqui direitinho? Com Sim. inteiro? É, Aham. então eu vou começar aqui. Bom, a gente estava falando sobre a ideia do analista, né? Interpretar assim, demais ou na hora errada e ter, enfim, eu vou ler esse último parágrafo que eu acho que é importante. Vai. O analista sente vontade de interpretar, mas isso pode prejudicar o processo e o paciente. Pode ver isso como um tipo de autodefesa, como se o analista se esquivasse do seu ataque. É melhor esperar até que essa fase termine e só então conversar com o paciente sobre o que aconteceu. Sem dúvida, essa é uma postura aceitável, já que o analista tem suas próprias necessidades, mas a interpretação verbal não é necessária nesse momento e apresenta uma série de perigos. O essencial é que ele sobreviva e mantenha intacta a técnica analítica. Imagine como deve ser traumática a morte real do analista em meio a esse processo. Ainda assim, nem sua morte é tão ruim quanto o desenvolvimento de uma atitude de retaliação em relação ao paciente. Este tem simplesmente que assumir esses riscos. De modo geral, o analista sobrevive a essas fases do movimento de transferência e, após cada fase, surge uma recompensa em termos de amor, reforçada pelo pano de fundo da destruição inconsciente. Ou seja, aqui ele está falando, né, desses momentos, desses movimentos que a gente estava falando na semana passada, né, da tentativa de destruição, né, do objeto por parte do paciente e, em decorrência disso, a possibilidade de simbolização desse analista que passa a ser não, de fato, o objeto, atacado, né, mas um símbolo desse. Hum? Na medida em que, então, ocorre a simbolização do objeto, a gente, ao invés de ter uma relação de objeto, a gente tem o uso de objeto, né? Isso é um processo que, como a gente já viu, é um processo constante, né? Não é um processo que termina, não é, na primeira vez em que há essa dinâmica de ataque e sobrevivência do analista. Lembrando que o ataque e a sobrevivência do objeto é o que dá ao paciente, né, o senso de realidade, ou seja, aquilo que ele pode tomar como de fato confiável, não é, estando no lado de fora dele mesmo, ou seja, permite que o paciente consiga conceber o analista ou a mãe ou qualquer outro objeto de fato como outro, como radicalmente outro, tá bem? Então, isso termina, não é, com as pretensões de onipotência do paciente, fazendo com que então ele comece a se relacionar de fato com um outro, ok? Então vamos lá. Parece-me que a ideia de uma fase de desenvolvimento que envolve essencialmente a sobrevivência do objeto não afeta a teoria das raízes da agressividade. De nada vale dizer que um bebê com poucos dias de vida tem inveja do seio, né? E aí ele está fazendo, claro, uma referência aqui a Melanie Klein, né? Entretanto, é legítimo afirmar que, a partir do momento em que ele começa a atribuir ao seio uma posição externa, fora da área de projeção, isso significa que a destruição do seio se tornou uma característica. Refiro-me ao impulso de destruição. Uma parte importante do que a mãe fez é ser a primeira pessoa a conduzir o bebê através da primeira das muitas versões de ataques aos quais irá sobreviver. Devido à relativa fragilidade da criança, esse é o momento certo no desenvolvimento infantil para que se possa sobreviver com alguma facilidade à destruição. Mesmo assim, essa é uma situação delicada,
é muito comum que a mãe reaja com moralismo quando o bebê morde e machuca. Porém, a linguagem que envolve o seio é jargão. Estão em jogo todas as áreas de desenvolvimento e manejo nas quais a adaptação está relacionada à dependência. Vejam só, gente. Então, aqui, a gente não está falando de um período de desejo ou de vontade mesmo, se vocês preferirem, do bebê. A gente está falando de um período de dependência, né? Então, a gente está imaginando o bebê pequeno. A questão é, o bebê pequeno vai fazer o quê? Ele vai atacar o objeto, mesmo o objeto parcial. E esse ataque do objeto parcial precisa ter como resultado a sobrevivência desse objeto. Portanto, a última coisa que pode haver é a retaliação. Bom, como esse é o paradigma, não é, do senso de realidade assim concebido pelo Winnicott, a gente pode imaginar que na clínica é a mesma coisa, né? Na clínica, a gente não reage aos ataques dos pacientes com o moralismo. Por exemplo, coisas que são muito comuns, não é, de deixarem assim o analista chateado, né? Assim, por exemplo, quando o paciente falta, quando o paciente não paga, quando o paciente reclama de alguma interpretação, quando o paciente, enfim, de alguma forma ataca o enquadre. Bom, o que que é possível de se fazer? O que que é desejável de se fazer? Melhor dizendo, é desejável, não é, que o analista tenha a consciência de que ali está havendo um jogo de projeções, né? Esse jogo de projeções remete à onipotência do paciente, e essa onipotência não é, é tomada pelo analista como um ataque, não é, um ataque projetivo, não é? Esse ataque precisa então gerar no analista uma postura de sobrevivência. É preciso que o analista sobreviva para que aquilo que está sendo dito possa ser simbolizado, tá? Então, bom, eu vou ler mais, mas assim, vocês, se ficarem com alguma dúvida, podem ir me perguntando, tá bom? Fiquem bem à vontade. Tá. Veremos que, embora eu use a palavra destruição, a destruição real está ligada ao fracasso do objeto em sobreviver. Sem esse fracasso, a destruição ainda é possível. A palavra destruição é necessária não em decorrência do impulso destrutivo do bebê, mas porque existe uma chance de que o objeto não sobreviva, o que também significa uma mudança de qualidade, de atitude. Vejam só, a parte disso que ele está dizendo, é bom a gente pensar nas duas pulsões fundamentais que o Freud nos traz. Então, seria, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ok. Então, sobre os impulsos libidinais, tudo bem, não é um impulso de ligação. Mas esse impulso de ligação, de conexão, ele em si, ele não cria o simbolismo, ele não cria o outro, não é? O que cria o outro, o que possibilita a criação do outro, é justamente isso que para o Freud, para o Lacan, para Klein, vai ser assim a pulsão de morte. Mas a pulsão de morte ela tem uma importância fundamental aqui. E então, por isso até que o pro Winnicott vai ser meio esquisito chamar isso de pulsão de morte, não é? Porque justamente é isso que desliga, não é? É isso que desliga o objeto, não é, do sujeito, é justamente o que permite a criação, não é? E a criação barra descoberta, não é? Desse mesmo, concomitantemente do sujeito e do objeto. Ou seja, da relação que aí surge entre dois que não estão fundidos, não é, numa mesma massa, mas que estão sim separados e que podem então agora se relacionar. O amor só se torna possível quando de fato você tem um outro em jogo. Aliás, olha que interessante, o amor só se torna possível, não é, após uma certa destrutividade. Essa destrutividade que permite o amor destrói o quê? Destrói o sentimento de fusão, de simbiose, não é, que há entre o bebê e o ambiente no início da existência do bebê, tá bem? Então, percebe como o amor é um fruto, em grande parte, justamente da agressividade? Percebe isso? É curioso, né? E é interessante, é bonito também. Então, assim, ou seja,
o amor ele só se torna possível. Bom, agora, antes do amor, a gente tem alguma ligação libidinal? Claro, a gente tem muitas ligações libidinais que não são exatamente amorosas, não é? Mas que são apaixonadas. As ligações que ocorrem, não é, entre o bebê, não é, e aqueles objetos parciais que são tomados como objetos de necessidade, isso não é uma ligação amorosa, mas a gente pode chamar talvez de uma ligação apaixonada. Percebam bem, quando uma pessoa está apaixonada pela outra, ela está jogando, não é, com uma série de projeções. Ela está jogando com um mecanismo arcaico de defesa do ego que tem a ver com sua onipotência infantil. Então, a pessoa apaixonada não é a mesma coisa que a pessoa amorosa, percebe? O amor só é possível quando você ama o outro, mas para que o outro possa existir, esse outro precisa ser, de certa forma, destruído em nossa fantasia, enquanto objeto da nossa onipotência. Fica claro para vocês, gente? Tá, eu não estou vendo muita gente, porque tá o pessoal com a câmera desligada, então eu vou supor que quem não está me respondendo é porque está entendendo, tá bom? Mas vocês Ah, podem ficar à vontade, sim, fica claro sim, tá? Para mim tá claro. tá, joia? Então vamos Sim, lá. professor. É que eu tô com, eu consegui ligar minha câmera. Não sei o que que tá Não, acontecendo aqui no meu computador, tá? Mas estou aqui, estou ouvindo. não se preocupem, não se preocupem. A minha preocupação é se vocês estão entendendo ou não, tá? É isso que eu gostaria que vocês aí, de vez em quando, me comunicassem, assim, quando tiver alguma coisa que passou meio... Ou que vocês quiserem fazer, assim, um comentário a mais, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Certo. O modo de observar as coisas que apresentei nesse capítulo possibilita uma nova forma de abordar o tema das raízes da agressividade. Por exemplo, não é necessário dar à agressividade inata mais crédito do que lhe cabe, ao lado de tantas outras características inatas. Sem dúvida, a agressividade inata é variável do ponto de vista quantitativo, assim como qualquer outra característica hereditária varia entre os indivíduos. Em contraste, são enormes as variações que surgem das diferenças nas experiências de diversos bebês recém-nascidos, dependendo de como são conduzidos ou não por essa fase tão difícil. Essas variações no campo da experiência, de fato, são enormes. Além disso, com frequência, os bebês que passam bem por essa fase são clinicamente mais agressivos do que aqueles que não o fazem, e para quem a agressividade não pode ser alcançada senão na posição vulnerável de objeto de ataque. Ou seja, o que ele está dizendo, não é, é que os bebês saudáveis demonstram sim uma agressividade, não é? O bebê que não demonstra nenhuma agressividade, ele está no mundo com uma posição vulnerável de um objeto de ataque, né? Ou seja, de certa forma, ele está mortificado. Para que a vida surja, para que o sentimento de vitalidade surja, é necessário alguma agressividade, ok? Professor, o que seria essa agressividade no bebê? Um unhar? O que é expressão facial? Também morder, Tá. Uhum. defecar, gritar, ou seja, é o bebê que reclama, é o bebê Certo. que demanda, é o bebê que protesta, certo? Então, o que que ele está fazendo? Ele está testando. Só que chega um momento na vida do bebê, Professor, seria também aquela maneira feroz que o bebê suga quando ele vai pegar o peito, porque também, à medida que a mulher vai amamentando, o bebezinho, ele procura o peito e a primeira mamada é com muita violência, como se ele isso, tivesse assim há horas com fome. Seria isso perfeito, também? também. Vamos pensar uma coisa assim no mundo dos adultos que eu acho que vai facilitar a compreensão. Então, assim, imaginem que está lá um jovem lá de 20 anos, não é? Paciente de vocês, e que de repente ele esteja interessado por uma garota lá também, da idade dele, e eles não se conhecem ainda, mas ele achou ela bonita e ele queria ir falar com ela. Bom, é preciso alguma agressividade,
para que ele vá lá, não é? E converse com ela, certo? O que que seria o contrário dessa agressividade? Seria uma passividade, aquela coisa de não, eu estou aqui parado, mas eu estou mortificado, eu não consigo fazer nada para tentar mudar o meu entorno. Veja, a agressividade, ela tem a ver com a ideia de mudar o seu entorno, entende? Então, o que que ele precisaria fazer? Chegar, atrapalhar a conversa da menina com as amigas dela, não é? Talvez conversar com ela, não é? Buscar algum assunto, não é? Fazer algum elogio. Isso é uma atitude amorosa? É, mas também é uma atitude agressiva, concordam? Tanto é que não fica difícil a gente imaginar que as situações, dependendo do interesse ou não da garota, possam ser interpretadas, às vezes, não como um investimento assim amoroso, mas como uma atitude agressiva, de fato, como uma atitude até assediadora. Então, imagine que a menina não esteja nem um pouco interessada no garoto. Fala assim, poxa, mas você veio aqui me atrapalhar, você veio aqui me incomodar. Pois é, esse atrapalhar, esse incomodar, bom, se der certo para o garoto, né? Vai, enfim, vai começar ali uma conversa e pode acontecer alguma coisa amorosa. Mas esse primeiro momento, essa importunação, de certa forma, que é uma importunação que não precisa ser extremamente violenta, mas ela tem que ser algo de agressiva, não é? Agressiva porque você está mudando aquele teu entorno, tá bem? É um Então, movimento, né, professor? É um movimento, é uma movimentação, né? é uma movimentação, não é? É uma atividade, não é? E essa atividade, ela tem um objetivo claro de mudar o entorno, né? Então, assim, ele podia ficar lá, esperando que a moça fosse falar com ele, mas isso não é um movimento de agressividade. O que é um movimento de agressividade, é claro, ele ter ele ir lá e incomodar a garota. Incomodar no sentido de, olha, eu preciso que agora você me fale alguma coisa de volta, né? Ele pode ser ignorado, não tem problema, mas ele foi, ele tentou. E percebem que isso, justamente, numa grande parte de inibições que a gente tem, faz com que a gente passe por uma posição de pouca agressividade, e essa agressividade atrapalha muito a vida do adulto também, não é? Porque esse adulto inibido não vai ter a agressividade necessária, não é, para testar o mundo à sua volta e, portanto, para ter um sentimento suficiente de realidade, não é? Um sentimento suficiente sobre, por exemplo, as chances dele com a garota. Entende? Ou complicou mais Sim. ainda? Uhum, perfeito, professor. Então, tá. Então, o bebê, quando ele está ali e ele grita, é um movimento de agressividade? Não é? Quando às vezes ele defeca, às vezes ele faz xixi, né? Às vezes ele, inclusive, faz xixi na mãe, quando não é, tira a fralda e tudo mais. Mas são movimentos de agressividade, não é por isso que a gente está querendo dizer assim que ele está dando tapa na cara da mãe, não é isso, não é? A agressividade, nesse caso, é um teste da realidade. Mas a gente pode imaginar uma outra coisa. Imagina que o bebê já maior, não é? Pega um carrinho e começa a jogar no chão. O que que ele está testando? Ele está testando se aquele carrinho volta. E se ele volta, é porque aquele carrinho tem existência, tá? Então, uma existência fora dele. Porque quando ele joga, o carrinho sai da sua mirada, mas ao mesmo tempo esse carrinho reaparece porque alguém pega para ele. Então, ele está testando e, bom, o carrinho passa a ganhar existência. Quando a mãe, mesmo mordida, né, sobrevive ao ataque do bebê, ou seja, ela volta e retorna o seio ao bebê, bom, então é isso que a gente está falando. Olha, esse seio, então, suportou, não é? Então, sobreviveu à agressividade. O que sobrevive à agressividade passa a figurar, pouco a pouco, nisso que a gente chama de realidade, certo? Então, uma forma de criação e descoberta da realidade é justamente a sobrevivência, né, desses objetos, sejam eles totais ou parciais. Tá bom? Me lembrei agora do menino do carretel, né? Que jogava e o carretel voltava. É porque é uma ação, né? É uma movimentação, né? Por exemplo, se o bebê ficar muito inerte ali, muito paradinho, sem movimento e sem. Já preocupa, né? Porque é natural isso, né? Isso, justamente.
O que que preocupa mais? É o bebê que chora muito ou o bebê completamente parado, que não reage a nada? Não é? Para nós preocupa mais aquele bebê que não reage a nada, né? Que não busca nada, que não demanda nada, não é? E às vezes é preciso, inclusive, falar para os nossos pacientes que incomodem, demandem do outro, não é? É importante, porque é dessa forma que a gente vai criando o nosso entorno, né? A gente vai criando o nosso entorno justamente através de impulsos, de certa forma, agressivos, né? Mas que a gente também não precisaria nem chamar com esse nome, mas impulsões que tenham a ver com a atividade, tá bem? Então vamos lá. Olhemos por um momento para o local exato desse ataque e da sobrevivência na hierarquia das relações. A aniquilação é mais primitiva e bastante diferente. Aniquilação significa ausência de esperança. A catexia definha, catexia é um investimento libidinal, tá? Definha porque nenhum retorno advém como produto desse condicionamento. Por outro lado, o ataque enraivecido, relativo ao encontro com o princípio de realidade, é um conceito mais sofisticado, posterior à destruição que postulei nesse capítulo. Não há raiva na destruição do objeto a qual me refiro, ainda que possamos dizer que a sobrevivência do objeto gera alegria. A partir desse momento, ou surgindo dessa fase, o objeto sempre é destruído na fantasia. E isso é muito importante, porque você destrói na fantasia para que ele possa existir, então, na realidade, tá certo? E aquilo só pode existir na realidade porque foi destruído na fantasia, tá? Porque esse movimento faz com que a gente dê existência para alguma coisa fora de nós. Porque senão a gente pode imaginar, não, isso é só uma coisa da minha cabeça, né? Então, vamos imaginar que a cena imaginada do garoto que estava lá no rolê e de repente foi conversar com a menina, né? Ele tinha duas cenas imaginadas. Bom, ela iria desprezá-lo ou ela iria se interessar e conversar com ele. Bom, é preciso que ele teste essa realidade, né? As duas coisas já aconteceram na sua fantasia, né? Já aconteceram na sua fantasia. Agora vamos pensar o seguinte: ela vai lá e conversa com ele, conversa, ela dá uma chance para ele. Quando ela dá uma chance para ele, de certa forma, ele destrói na sua fantasia aquilo que iria acontecer, né? Mas aí ele passa a não existir a garota que conversa com ele na fantasia, mas passa a existir a garota que conversa com ele na realidade. E aí isso muda completamente as coisas. Percebam como isso dá um ganho de vivacidade, não é, para uma relação, né? Então, uma relação que era puramente imaginada, agora ela é uma relação de fato vivida, experimentada. Ela pode ser agora narrada e reunida com outras relações, tá certo? Então, a agressividade que gera, assim, um quantum, não é, de vivacidade, certo? Então, olha que interessante, que não há raiva na destruição do objeto, não é? Desse jeito que ele está falando. Por que que não há raiva? Bom, porque é um teste. Será que isso aqui existe ou não existe? Né? E aí, quando aquilo a gente vê que, não, isso de fato existe, bom, isso gera alegria, certo? Para o bebê. Então, a partir desse momento, ou surgindo dessa fase, o objeto sempre é destruído na fantasia. A qualidade de sempre ser destruído leva a realidade do objeto sobrevivente a ser percebida como tal, fortalecendo o tom do sentimento e contribuindo para a constância do objeto. Agora, o objeto pode ser usado, né? Porque lembra que a gente falou, o objeto, a relação de objeto, né? É uma relação, pode ser onipotente, né? Uma relação, assim, de projeções, não é? De uma relação de fantasia, mas agora, com o objeto real, a gente não fala mais uma relação com o objeto, mas de uso do objeto. E isso é um termo fundamental para o Winnicott, tá bem? Então, a diferenciação, como eu já falei nas outras vezes, entre a relação de objeto e o uso de objeto, tá bem? Vamos lá. Gostaria de concluir com uma nota sobre os termos usar e uso,
Com uso, não quero dizer exploração. Como analistas, sabemos como é sermos usados, o que significa que podemos enxergar o fim do tratamento, mesmo que isso só venha a acontecer dentro de muitos anos. Inúmeros pacientes já chegam com esse problema resolvido. Eles conseguem usar objetos e conseguem usar a análise, assim como usaram os pais, os irmãos, seus lares. Entretanto, muitos precisam que sejamos capazes de atribuir a eles a capacidade de nos usar. Essa é a tarefa analítica desses pacientes. Para atender às suas necessidades, precisamos compreender o que digo sobre nossa sobrevivência diante da destrutividade do paciente. Um pano de fundo da destruição inconsciente do analista se faz presente, e temos que sobreviver a ele, pois, do contrário, estaremos diante de mais um caso de análise interminável, né? Ou seja, a gente tem que permitir que o analisando nos veja como um objeto real, né? E com o tempo, ou às vezes para pacientes que já vêm preparados para isso, eles veem o analista como um objeto real e podem então usá-lo. Aqui a gente não tem necessariamente uma relação de objeto, mas a gente tem um uso de objeto, porque o analista está fora, não é, da fantasia do paciente. Ele está ali realmente sentado na sua frente. Então, essas relações, não é, se transformam em uso. E o analista tem que se permitir ser usado. Usado assim como a criança usa a mãe, como a criança usa os pais, os irmãos, não é? Para testar as suas fantasias e criar, então, uma realidade nova, uma realidade diferente daquela que ele tinha anteriormente ao tratamento. Bem? Faz sentido para vocês, gente? Então, aqui a gente tem um resumo, né? E eu acho que aí a gente poderia até terminar Professor, por outro. Oi. essa questão que o professor colocou por último agora, a gente está sendo testado pelo analisando em relação a essas fantasias dele? E não só Acho que eu perdi testado, mas alguma coisa. usado. Hã? Então, não só testado, como de fato usado. Veja, é como se a gente estivesse, vamos dizer, num primeiro momento da análise, e o paciente, então, ele nos visse só como, assim, um receptáculo das suas projeções, né? E às vezes das suas projeções numa relação transferencial. Então, a gente dá lugar para a atualização de uma série de fantasias inconscientes do paciente, ali naquela relação. Em algum Ah, momento, ah, o analista ele passa a ganhar depois de muitos usos, porque veja o que que o analista faz. O analista ele nega a demanda, certo? Então, o que que por exemplo, o paciente demanda do analista como figura de suposto saber, por exemplo? Demanda uma resposta, né? Quem sou eu? O que que eu devo fazer? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? O que que o analista faz? O analista nega essa demanda. E ao negar a demanda, o que que ele faz? Ele está dando um dado de realidade. Com esse dado de realidade, o paciente vai precisar, aos poucos, ir concebendo esse analista não como uma parte da sua própria fantasia, que responde a essas demandas inconscientes, mas como uma parte que, por não responder, então tem uma existência alheia à existência do próprio paciente. Percebe? Então, essa existência do analista fora do paciente é o que faz com que, então, o paciente possa brincar com o analista, certo? Então, os jogos entre o analista e o paciente são possíveis no momento em que o analista se torna uma figura da realidade, ou seja, uma figura externa, que tem condições de trazer coisas novas e impensadas, e coisas talvez até surpreendentes. A surpresa, inclusive, é um elemento fundamental na análise, né? A surpresa, o riso, ou seja, eu não controlo de forma onipotente isso que esse analista está fazendo, né? E não controlar o paciente, aliás, não se deixar ser controlado pelo paciente é uma das habilidades mais importantes do analista, tá certo? sim. Então, entende por quê? Porque daí, então, se esse cara que está agindo comigo, ele age de uma forma que não é a que eu pensei, é de uma forma estranha, e se eu pergunto para ele o que que eu deveria fazer e ele não me conta, ou seja,
ele é outro mesmo. Ele não é uma parte do meu psiquismo que está ali e vai me responder como numa conversa massificada. Porque vejam só, nas conversas sociais, não é? Nas conversas assim, do senso comum, não é? E tal, qual que é a tendência? Você vai lá e fala, amiga, o que que você acha? Eu deveria fazer tal coisa? Você fala, não, eu não faça, porque eu, quando estive na sua situação, fiz isso, isso e aquilo. Aí você, mas na minha eu aconteceu. Ou seja, isso é uma conversa fora da análise, certo? Por que que essa Uhum. conversa é diferente? Porque nessa conversa você está criando um ambiente de empatia, mas é uma empatia no que não é aquela que o Winnicott está propondo. É uma empatia que os dois estão se tornando um só, não é? É como se não houvesse uma possibilidade de comunicação, porque ali o que se criou foi uma massa, né? Uma relação simbiótica entre duas pessoas por algum determinado tempo, né? E nada pode surgir ali em termos de teste de realidade. Vocês conseguem perceber que, às vezes, as pessoas entram em loucuras coletivas justamente porque ninguém é capaz de se contrapor a ninguém, né? Sim. Isso acontece, inclusive, muito nos fascismos, né? Por quê? Porque ninguém é capaz de poder erguer a voz em contrário. E quando isso não é possível, né, então sempre as demandas são respondidas. E se elas são respondidas, o senso de realidade é deixado completamente de lado. Porque aquilo que o senso de realidade emerge é justamente no vácuo, é justamente na falta de resposta, né? Ou é justamente na surpresa, não é? Mas é aquilo que nega a nossa onipotência originária, percebe? Nega a nossa Que onipotência originária. bacana, professor. Nossa, perfeita a sua explicação. Assim, clareou muita coisa na minha cabeça nesse momento. E essa questão do vácuo que o professor falou, eu acho isso fundamental, porque é onde gera aquele silêncio constrangedor que é difícil de segurar, certo? E é Sim, ali sim. que a gente tem que permanecer para criar justamente esse vácuo, que é onde vai criar uma nova Uhum. força para o ego desse analisando, né? Onde ele vai começar a se ver por ele mesmo, certo? Porque ele Isso, está em busca de resposta, ele está ali porque ele acha que nós temos as respostas, ele acha que nós temos todas as respostas. Só que nós não temos, mas temos que manter também essa questão para que ele se reforce nisso, né? isso. E aí, quando ele está achando que a gente tem as respostas, por que que ele está achando isso? Porque ele está projetando na gente alguma coisa que a gente não é. E no momento que a gente fala, não, eu não sou isso que você está projetando, não sou não, sou não. Infelizmente, eu não sou, não sei o que que você quer, na verdade, eu estou te ouvindo, mas eu não faço a menor ideia se eu deveria casar ou não. Eu não, mas você deve saber. Eu falo, não, não devo, sabe por que que eu não devo? Porque eu sou outro. E quem só pode saber se você quer casar ou não é você, entende? Então, no momento em que eu sou outro, claro que a gente não precisa falar com essas palavras, não é desse jeito, mas a pessoa fala assim, "Pô, mas será que eu Sim. caso?" Porque normalmente é assim, né? O paciente ele meio que dá ele dá um migué, né? Para ver se você vai responder. Então ele vê assim, mas eu não sei se é o caso. Será? Aí o analista, Aham. Na verdade, ele não faz pergunta, ele vai dar esse migué mesmo aí. Né? Ele tá, faz de conta que ele quer uma resposta por alguma coisa, ele fala uma frase e ele fica no silêncio esperando uma resposta, fica né? esperando. E E você aí você surpreende. fica no silêncio também. Exato, você surpreendentemente não responde. E quando você não responde, você vai ganhando, então, uma existência, entende? Porque se você respondesse, você de fato seria aquele fruto da projeção do paciente, percebe? Porque na cabeça dele ele já faz isso. Ele se pergunta e se responde o tempo todo. Se pergunta e se responde o tempo todo. Será que eu deveria? Ah, não, por causa disso. Ah, mas eu acho que sim, por causa disso. Ou seja, e os amigos acontecem a mesma coisa, e com, né, as pessoas da família. Ou seja, o tempo inteiro as pessoas estão respondendo à demanda. Então, o que que a gente faz? A gente não responde à demanda e com isso a gente cria um vazio. E aí nesse vazio surge o quê? Surge a realidade do analista, tá certo? Ou seja, é uma pessoa real que está aqui me escutando. E aí, com isso, eu percebo, bom, então, se o analista é real, eu preciso eu mesmo saber negociar com ele, não é? E saber jogar com ele alguma coisa em que essa pessoa real entre em contato comigo. Mas entre em contato não na forma de responder a minha demanda, mas na forma de, então, a gente ter uma relação entre dois,
né, entre dois, que vai criar o que a gente chama, com o Ogden, né, de um terceiro analítico, tá? Mas aí o terceiro Perfeito. analítico em outro momento. Então vamos lá, eu vou fazer um resuminho aqui do que foi dito nesse capítulo, né? Aqui eu vou fazer não, né? O Winnicott vai fazer, eu vou ler e comentar. Vamos lá. A relação de objeto pode ser descrita nos termos da experiência do sujeito. A descrição do uso de objeto, por sua vez, deve levar em consideração a natureza do objeto. Coloco em debate a razão pela qual, em minha opinião, a capacidade de usar um objeto é mais sofisticada que a capacidade de se relacionar com eles. E a relação pode se dar com um objetivo subjetivo, ao passo que o uso pressupõe que o objeto faz parte da realidade externa, né? É uma suposição de que se faz parte da realidade externa, então eu vou agora usar o objeto, inclusive vou usar o analista. E é aquele momento que você fala, sabe, pouco importa a opinião do analista, mas eu quero falar para ele, eu quero falar porque daí eu vou me ouvir, e então eu nem quero saber o que ele me diria, eu só quero saber de ele ficar aí jogando comigo e de repente ele vai perceber uma coisinha ou outra que eu não percebi. Então vamos brincar de eu ficar jogando meus brinquedinhos? Ó, tá aqui meus brinquedinhos, analista. Cadê os seus? Você tem uns brinquedinhos pra gente jogar aqui junto? Olha só que legal. Agora entendi um negócio que eu não tinha entendido antes, mas fui eu que percebi, não foi você. E olha que legal, porque daí o insight, ele tem um valor para o Winnicott muito maior do que a interpretação do analista em si. Às vezes ele diz, segura a interpretação, porque se você está chegando nisso, o paciente está chegando também. Espera um pouquinho que ele vai perceber sozinho, e ele percebendo sozinho vai ter muito mais valor, tá? Porque daí foi uma criação dele, uma descoberta dele, né? Então, assim como as crianças, elas têm um júbilo na própria descoberta, nas próprias coisas, o paciente também. Então, apesar da gente, enquanto analista, ficar muito tentado a querer parecer inteligente, a querer parecer, olha, eu consigo perceber tudo o que acontece na sua cabeça, olha que legal que eu sou. Não, mas aí esse analista está sendo, assim, meio narcisista, né? Então, a gente precisa pensar que a gente tem que lidar com o nosso narcisismo para poder fazer a análise dos outros, porque a gente quer que o outro de fato, advenha. Percebam que no momento em que o analista surge como alguém real, o sujeito surge como alguém real também, o sujeito do paciente, percebe? Porque se o analista é real, fala, não, mas eu também sou real, eu não sou só um amontoado de passagens aqui de coisa na cabeça, mas eu estou na realidade, eu tenho uma posição na realidade. E aí eu sou capaz, então, de tomar conta, de assumir a minha posição na realidade, certo? Então, vamos lá. A seguinte sequência pode ser observada: 1. O sujeito se relaciona com um objeto. 2. O objeto começa a ser encontrado em vez de ser colocado no mundo pelo sujeito. 3. O sujeito destrói o objeto. 4. O objeto sobrevive à destruição. 5. O sujeito pode usar o objeto, né? Então, assim, olha o Winnicott é cheio dos paradoxos, né? Mas esse é um paradoxo que não é difícil a gente entender. O sujeito destrói o objeto, né? Mas o objeto não morre, né? Então, é como as crianças que vão ao consultório, né? Que vem inclusive aqui, tá? A ideia é imagine uma criança que pega um bonequinho, esse bonequinho que representa o pai, a mãe, e fala assim: Ah, pá, matei meu pai. Daí o pai morre. Daí ele vai lá com assim, um soro, uma coisa, coloca: agora eu vou fazer meu pai viver de novo. Ou seja, aí porque ele está fazendo uma reparação, né, nos termos da Melanie Klein. Mas essa reparação é por quê? Porque, bom, esse pai que morreu na fantasia, ele não morreu de verdade, sabe? Ele morreu na fantasia e passou a ter uma existência real. Esse pai da realidade, não é, que pode morrer e assim mesmo sobreviver simbolizado, tá? A simbolização é justamente o que a gente está buscando em análise, tá? A simbolização. Então, o objeto sempre é destruído. Essa destruição se torna pano de fundo inconsciente do amor pelo objeto real, né? Como eu falei para vocês. Então, você destrói o objeto da fantasia para poder amar o objeto real. Ou seja, um objeto que se encontra fora da área de controle onipotente do sujeito. Estudar esse problema envolve afirmar o valor positivo da destrutividade. Esta, aliada à sobrevivência do objeto, à destruição, retira-o da área dos objetos criados pelos mecanismos projetivos mentais do sujeito. Cria-se dessa maneira
uma realidade compartilhada que o sujeito pode usar e que o alimenta com uma substância diferente de mim, tá? Bom, gente, eu acho que o resumo repetiu o que a gente já tinha dito, então eu não vou ficar batendo mais nisso, não é? Mas acho muito interessante, né? É uma parte que ajuda bastante a entender a clínica, né? Nos moldes do Winnicott, mas também em qualquer outro molde. E é isso, tá? O capítulo 7 seria a localização cultural da experiência cultural, desculpe, que para o Winnicott também a experiência cultural também serve como um objeto transicional, tá? Mas isso a gente vai ver na outra semana. Então, eu agradeço a todos e todas a presença de vocês, tá bom? E encontro vocês, então, para a gente ler o capítulo 7. Grande Valeu, abraço, professor. Obrigada. até logo. Professor Eduardo, Pois não? eu vou lhe mandar uma mensagem no privado sobre um assunto que eu gostaria de falar com o senhor, tá bom? Claro, É pode a mandar. Ellen, tá? Tá bom, Ellen, fica à vontade. Muito Tchau, obrigada tchau. pela leitura, gratidão, tchau a todos. Tchau, tchau.